Fala galera, tudo bem? Tô aqui para poder gravar esta aula para nós, deste cursinho que a gente está fazendo, né? Que é mais uma troca de conhecimentos. É, eu não sei basicamente nada do jogo, mas o pouquinho que eu sei eu quero compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar de uma aula muito interessante, que é uma aula importantíssima para que o nosso jogo possa ser um jogo lucrativo, para que a gente possa conseguir desenvolver bem a lucratividade no jogo de poker, né? Que é o que, galera? Que é o que? É basicamente nós vamos falar de alts, odds e pot odds, tá? É isso aqui, ó, basicamente. Só um minutinho aqui, tentar arrumar essa tela. Uhum. Tururu. Vamos lá. E tô aprendendo a mexer com software, tá? Por isso que tô tomando um couro aqui, mas daqui a pouco vai. Ó, eita, agora foi, hein? Isso, é isso aí. Ou seja, galera, a primeira aula nossa foi sobre nomenclatura, entender alguns nomes, alguns termos do jogo que a gente não sabia ou que já ouviu falar, mas não fazia ideia do que era, né? Então, dando continuidade nesse cursinho básico nosso, nós vamos falar hoje sobre equidade, odds e pot odds. Cara, por que que isso é importante? Porque através dessa ideia do que a junção dos odds junto com o pot odds, junto com as odds, vão nos dar um aumento no nosso ganho no jogo. Como a gente vai desenvolver esse jogo. Ou seja, a gente vai saber basicamente quando dar um call em um all-in lucrativamente, né? Ter noção matemática da nossa equidade versus o range do vilão. Até coloquei uma observaçãozinha entre parênteses, né? É o primeiro passo para entender como funciona a lucratividade no jogo de poker, tá? Então, uma outra coisa que é importante, né, falar, que a partir de agora nós vamos trabalhar apenas com ranges, tá? Ranges. Ou seja, ó, ter noção matemática da sua equidade versus o range do nosso vilão. Nós vamos esquecer aquela ideia de eu te dei tal mão, achei que você tinha ás e rei, não sei o que. Não, range, tá, pessoal? Range. A partir de hoje, somente range. Então vamos lá. As definições, né, básicas. O que são alts? Alts são possíveis cartas que, quando batem, melhoram a nossa mão, tá? Coloquei outra observação ali. Atentar-se com o que realmente pode ser out em cada tipo de situação, né? Então, suponhamos lá que você está no botão e abriu um ás e valete. Beleza. O cara te tribeta ali do small blind. Ok. Vai acontecer uma frequência muito alta de tribet, mas tudo bem, ok. Você sabe que o cara é um cara muito tight, que ele só joga mão forte, né? E bate um flop lá, nada a ver em relação ao tribet. Bate lá, sei lá, 2, 7 e 9 rainbow, né? Então, dentro desse range de tribet, qual o tipo de mão que você coloca que o seu vilão te tribetou e você dá call por estar em posição ali, né? Tem ás e dama, tem ás e rei, tem ás e valete. Se tiver, é um combo, são combos menores, né? Uma quantidade de combo menor, porque você bloqueia já o ás e valete. Ele te tribeta ás e 10, ele te tribeta pares. Então, ou seja, vai se montando, né, um range de tribet do small blind versus o botão. E dentro desse range, se bater um ás no turn, você considera esse ás uma carta muito boa para você ou não?
Você acha que ele te tribeta muito Ás e Rei, muito Ás e Dama? Porque se for esse o range de tribete que você já percebeu do seu vilão, você sabe que ele faz isso com muita frequência com essas mãos, então o Ás não se torna um out interessante para você, né? Então, às vezes não se pode levar em consideração esse As como out. Eu até já vi alguns vídeos de alguns jogadores profissionais falando que quando eles vão contar outs, né, eles contam essa definição aqui, ó, cartas que podem bater, né, quando elas batem, elas melhoram e muito a nossa mão. Eles fazem essa consideração, sabe? Ah, como assim, Johnny? O que, que seria melhorar e muito a nossa mão? Ah, seria uma situação, sei lá, por exemplo, uma broca, né? Uma broca, vai, se ela bater ali, você vai fazer uma sequência que provavelmente pode ser um nuts, um draw de flush, situações desse gênero, né? Vão melhorar e muito a sua mão. Então, ou seja, outs é isso, tá? As cartas que podem bater, que vão te ajudar e muito. Em algum cenário vai só te ajudar e vai ser o suficiente para que você realize a equidade daquela mão. Mas em outros cenários não. Então a gente tem que se atentar para cada tipo de situação, cada board vai ser de um jeito, beleza? Odds e equidade é basicamente a probabilidade que você tem de acertar seus outs, né? Então, ou seja, eu descobri quantos outs eu tenho, quais são as cartas que se baterem vão beneficiar o meu jogo. Depois eu venho com as odds ou equidade, né? Que é aquela porcentagem que aquilo vai acontecer, né? Probabilidade que você tem de acertar os seus outs, beleza? E pot odds, não confundam, tá? Odds com pot odds, tá? É algo bem diferente. A pot odds, ela é o quê? Nada mais, nada menos. Ela é a relação entre o pot e as fichas que você precisa pagar para ganhar o pot total. Opa, como assim? Existe uma relação, né, entre a quantidade que você precisa pagar pelo quanto você vai ganhar aquele pote. Quantas vezes você paga, quantas vezes você irá ganhar. Para saber se é lucrativo ou não dar aquele call, né? Basicamente é isso. Dentro da equidade, nós temos as equidades de pré-flop e a equidade pós-flop, né? A equidade pré-flop, basicamente, nós calculamos elas com a ajuda de softwares, tá? Existem uma gama de variáveis para poder se calcular e tudo mais. Então nós temos softwares que dão cálculos precisos para a gente e a gente consegue ir mapeando essas equidades pré-flop em estudo off-game, né? Ou seja, fora do dia de jogo, quando você não estiver jogando. O poker ele é assim mesmo, ele precisa ser trabalhado off-game, né? Depois do grind, na hora que você não estiver jogando para trabalhar, pegar a mão, salvar e depois olhar de novo. Eu tinha que chovar essa mão, eu tinha que pagar esse all-in, não tinha. Isso no pré-flop, né? Aí nós usamos muito o Poker Equilab e o IC+. O IC+, é uma ferramenta assim importantíssima, crucial para jogador de poker. A equidade pós-flop já é um pouco diferente, né? As coisas começam a mudar no pós-flop. Por quê? Porque cada tipo de board é de um jeito. Cada spot vai ser jogado de uma maneira, né? Você tem que avaliar quantos jogadores vão estar na mão, qual é o valor do pote, tem raise, não tem, tem bet, não tem, sua mão tem quantos outs. Então isso muda muito, né? Qual que é o número de jogadores? É um pote multi-way? Não é? Então essa equidade varia bastante no pós-flop. Mas quando nós considerarmos apenas um jogador, vamos considerar que estamos jogando apenas contra um jogador, uma maneira simples e aproximada do real, que podemos usar na prática, é multiplicar por 2 o número de outs em cada street que ainda virá. Dentro das nomenclaturas lá, né? Não sei se vocês lembram, mas streets são cada rodada de aposta do jogo, né? O flop é uma street, o turn é uma street, o river é outra street. Então, ou seja, bateu o flop. Eu tenho 2 pontas. Então, contei lá, tenho 8 outs, né? Dentro desses 8 outs,
Como que eu faço para saber a minha equidade? Turn river. Pego 8, multiplico por 2, vai dar 16 para o turn. Para o river, multiplico por 2 de novo, né? Então esse vai dar 32. Então, ou seja, você tem 32% de equidade dessa mão para bater essas duas pontas até o river. Tranquilo? Acho que é bem tranquilo, né? Até então. Essa é a primeira parte. Vamos lá. Dando seguimento aqui. Vamos dar um exemplo, né? Porque só falar por falar fica meio no ar. Calculando pot odds. Exemplo. Estamos em uma situação onde o MP abriu no pré-flop e nós optamos por defender do Big Blind de 7 e 8 de copas. Esse Hzinho aqui, ó, é de Hertz, tá? Hertz no caso de, não sei se pronuncia Hertz ou Heart, não sei, de coração, né? Então é 7 de copas e 8 de copas. No flop, o board é Ás de copas, 6 de paus, esse Czinho de clubs, e 5 de copas. A situação é a seguinte: nós damos check e o vilão faz um bet de 4.500 fichas e o pot tem 12.500 fichas. Como saber se o call é lucrativo, né? Neste exemplo, né, a gente brinca muito que já é bem intuitivo. Você quer call tranquilo, tem gente que já atola e cada um vai jogar de uma maneira, dependendo contra quem está jogando. Porque nós temos duas pontas e flush draw. Existem duas maneiras da gente fazer esse cálculo. Na realidade, eu acho que existem mais maneiras, mas vamos nos atentar em duas que são as mais simples da gente estar assimilando para fazer esse cálculo rápido. Porque ele vale para qualquer situação, tá? Neste caso, nós temos 9 cartas de copas que podem nos dar um flush. Ou seja, existem ainda mais 9 cartas de copas que podem bater e vão melhorar e muito a nossa mão, né? Mais 6 que podem nos dar uma sequência. Você fala assim, opa, 6? Não é 8 não? São 8 mesmo, na realidade, né? Porém, nessa situação, ó, olha aqui embaixo, nós contamos apenas 6 para a sequência, pois 2 já estão contadas para o flush. Então, ou seja, o 4 de copas e o 9 de copas, nessa situação, eles nos darão, né, a melhor mão possível de todos, que darão um nuts perfeito, né, que é a sequência naipada. Mas eles já estão sendo contadas nas copas, por isso que nós não colocamos 8 na contagem das duas pontas. Então é 9 mais 6, né? Beleza. Logo, a matemática é essa. 9 mais 6 vai dar 15. Então qual que é a equidade? 15 vezes 2, 30% para o turn. Depois, esses 30 vezes 2, 60 para o river. Ou seja, se você chegar até o river, né, do flop até o river, essa mão tem uma equidade de uma maneira aproximada de 60% neste board, tá, galera? Eu vi o Johnny falando lá que o 7-8 tem uma equidade tal, aí o cara faz a mesma conta em um board diferente. Não vai dar certo nunca, né? Porque olha as coisas que nós estamos levando em consideração. Existem várias coisas para se levar em consideração, né? Então cada board vai mudar diferente e vai ter uma força diferente em relação à sua mão. É natural isso. Mas basicamente nós vamos contar os outs e a nossa equidade, na maioria das vezes, desse jeito aqui, tá? Se a gente pegar o Poker Lab lá e tal, e abrir ele, nós vamos ver que vai dar muito aproximado. Isso aqui eu acredito que vai dar em torno de uns 58%, algo do tipo. Quer ver? Vou tentar abrir ele aqui pra gente ver na prática como que é esse cálculo. Quer ver? Ó. Poker Lab. Beleza, vamos tentar aqui. Não sei como que eu vou mudar essa tela, mas vamos tentar. Colocamos uma nova aqui. Adicionamos uma captura de tela. Agora onde que está?
Aí, está aí o nosso Poker Club. Beleza, vamos lá. Seguindo a ideia, ó. Vamos colocar nossa mão. Nós temos aqui 7, 8 de copas, né? É isso, né? Só me atentando aqui novamente, vamos ver. 7, 8 de copas e o board é Ás de copas, 6 de paus e 5 de copas. Vamos lá, vamos colocar aqui. O board é Ás de copas, 6 de copas e os 5 de paus. É isso? Eu falei até besteira antes, né? O 6 não é de copas aqui não, né? 6 que é de paus. Seis de paus e os 5 de copas. Aí aqui, cara, a gente vai pegar o range do vilão, né? Ah, como a gente faz isso? Eu tenho um range aqui salvo, ó, de early game. Vamos supor que nós estamos no early game, tá? E um open raise aqui do MP. Beleza, vamos supor que é esse o range aqui. Ah, eu acho que o cara tá abrindo do MP essas mãos aqui. A gente pode ser um pouco mais pessimista? Pode, vamos colocar um pouquinho mais. Ah, acho que do MP o cara tá abrindo esse dama valete, ele tá abrindo esse rei valete, esse Ás e 9, esse Ás e 8 off. Talvez esse Ás e 10, esse vala 10 também, esse rei 10. Aqui nessa parte suited ele tá abrindo até o rei, 7, 8. Beleza, vamos dar uma aumentadinha aqui nesse range. 7, 8 a gente tá bloqueando, né? Mas ok. Vamos lá. Colocamos aqui o nosso range do oponente contra a nossa mão, né? Vamos avaliar. Olha lá, galera. 58%. Muito próximo, né, do nosso exemplo. Se a gente pegar lá, ficou muito próximo, né? Voltar lá no slide, pera aí, que eu tô meio que me bagunçando aqui. Olha isso, 60%. Então, de uma maneira geral, né, nós arredondamos aqui para esses 60, né, ou seja, multiplicamos por 2. Fica bem aproximado, é bem tranquilo, tá? Usar dessa maneira. Dando segmento. Primeira maneira de calcular nossas pot odds. A gente soma o valor do bet do vilão ao pote que já existe e divide-se o valor obtido pelo valor do bet. Primeiro passo é esse. No caso, o que a gente faz? O exercício, ó, o exemplo nos diz que o pote já tinha 12.500 fichas e o cara fez um bet de 4.500. Então eu vou somar esse valor, né? 12.500 mais os 4.500 dá 17.000. Esses 17.000 eu vou dividir pelo valor do bet do vilão. E esse valor vai dar um valor aproximado de 3.7 ali, né? Beleza. O que a gente faz logo em seguida? Nós pegamos esse valor que nós obtivemos aqui, ó, esses 3,7 aqui, e somamos 1. Galera, não sei de onde veio esse mais 1 aqui, tá? Mas ele tá na conta, tem que ser colocado. Então, fica 4,7 quando soma 1. Logo em seguida, a gente pega o valor 1 e divide por este valor obtido de 4,7. 1 dividido por 4,7, que vai dar 0,21. Em porcentagem, nós pegamos o 0,21 e multiplica por 100 dá 21%, tá? Ou seja, esse novo valor é o quanto a nossa mão precisa ter de equidade
para que o nosso call seja lucrativo. Então reparem que a pot odds, o valor que ela nos dá, né, tem a ver diretamente com o valor do pot e o valor do bet. Então vocês já devem ter ouvido alguém falar, jogando numa mesa, né, falando o seguinte: ah, essa mão é 4 para 1, é 1 para 3, não sei, né? Por exemplo, esse nosso exemplo aqui seria, né, esse 3,7 é muito aproximado de 4, né? Então é como se fosse 4 para 1, a relação, né, de odds que a galera fala. E a pot odds nossa é de 21%. Ou seja, todas as vezes que a nossa mão, neste mesmo cenário, suponhamos que não fosse esse 7,8, fosse uma outra mão, que quando a gente multiplicasse os odds por 2 ali e por 2, ela alcançasse esses 21%, o nosso call será lucrativo sempre nesta situação. Tranquilo? É um pouco confuso, tá? Mas é bem assim mesmo. Reprisando, ó. Valor do pote que já tinha. Aí o cara fez um size de 4.500. Nós somamos esse valor ao pote. 17 mil. 17 mil dividido pelo valor do bet. Pra gente achar essa relação, né? Do quanto eu preciso pagar. Então, dá 3,7. 3,7 mais 1 é igual a 4,7. 1 dividido por 4,7 dá 0,21, em porcentagem 21%. Acho que é tranquilo, né? Até então. Segunda maneira. Tem muita gente que prefere fazer essa segunda maneira, tá? Mas aí vai de cada um. Vou apresentar as duas e você se adapte. Escolha a melhor maneira que você preferir, tá? Na segunda maneira, soma-se o valor do pote como se você tivesse dado call. Em seguida, divide-se o valor pago pelo valor do pote total. Coloquei até entre aspas esse total porque você ainda não pagou, né? Você está fazendo uma conta na cabeça. No caso, já estamos considerando o bet do vilão no pote. Claro, né? Se eu paguei, quer dizer que o cara também já deu raise. Então, ó, no exemplo anterior ali, quando o vilão dá o size, a gente soma com o pote anterior, dá 17 mil. Então eu já peguei os 17 mil e somei mais 4.500, que é o valor que se eu tivesse dando call. Então esse pote vai para quanto? O valor final depois que eu dou call? 21.500, né? Aí o que eu faço seguido com esse valor? Pego esses 4.500, que é o valor que eu estaria pagando esse raise, esse bet, esse size, e divido pelo valor do pote, já somado com este valor, como se eu já tivesse pago, né? Então, este valor vai dar 0,21 e em porcentagem 21%. Por que tem gente que gosta de fazer essa conta aqui, galera? Matematicamente não é errado você vir aqui, ó, nesse 4.500 e multiplicar ele por 100 já, antes de multiplicar lá na porcentagem. Por quê? Na hora que você faz a divisão, fica um número mais inteiro. E a gente não trabalha com número fracionado, né? Na hora que vai fazer a divisão mental, por exemplo. Então, ou seja, 4.500 vezes 100 aqui, ó, você teria 450 mil, né? Então, 450 mil dividido por 21.500, tem gente que prefere fazer essa conta dessa maneira do que fazer ela quebradinha assim para depois multiplicar por 100, tá? Mas tem que ter atenção para fazer essa conta, porque se você multiplicar o 21.500 por 100, você erra a conta total, né? Fica totalmente diferente. Bom, mais uma vez, esse novo valor é o quanto a nossa mão precisa ter de equidade para que o nosso call seja lucrativo. Tá? Então, coloquei até uma observação, né? Escolha a maneira que achar mais intuitivo para fazer os cálculos, a fim de otimizar a sua estratégia. Então, ó, galera, a gente pegou aqui agora uma ferramenta poderosíssima para entender quando dar call em qualquer situação. Porque em todas as situações nós podemos fazer esse tipo de cálculo e saber se é lucrativo ou não dar esse call a longo prazo, né? Me lembro de ter falado na primeira aula que o importante
Não é ganhar ou perder a mão. É saber que essa mão a longo prazo, mesmo quando você perde em determinada situação, você ainda ganha dinheiro com essa mão a longo prazo, mesmo perdendo, né? Ela tem que vencer vezes suficientes para que você tenha lucratividade. E é basicamente isso que a Pot Odds nos fala, né? Então, ó, por fim, nós chegamos ao resultado final. O que esses números significam, né? Significam que sempre que o valor da nossa equidade encontrada através dos alts, lá a primeira continha, for maior que a Pot Odds, nós teremos sempre um call lucrativo. Matematicamente, tá, galera? Matematicamente falando. Você pode falar assim, Johnny, tá na situação de bolha, FT, não me senti bem, cara fez um size muito mais alto do que eu imaginei, não quero me envolver. Beleza, tem essas variações do jogo. Nós sabemos que elas existem. Mas é por isso que eu digo, matematicamente, quando você encontra essa situação, é lucrativo a longo prazo, tá, galera? É importante falar, a longo prazo. Este cálculo, a grosso modo, vale para qualquer tipo de situação, foi o que eu disse, né? Observação. Em torneios knockouts progressivos, temos uma variação no valor da equidade da nossa mão, devido aos baltes inseridos no jogo. Porém, isso é um outro assunto, é um assunto futuro, né? Mas falando rapidamente, é por quê, cara? Por que muda? E muda bastante, tá? Quando a gente chegar no ponto de estar estudando os torneios knockouts, existe algo chamado Bounty Power, que é um cálculo onde você, muitas vezes, depende do momento do torneio, né? Em alguns momentos do torneio, o seu range pode ficar mais dinâmico, mais elástico, pode dar uma variada por causa dos bounties. Porque nos torneios knockout, metade da premiação é distribuída na cabeça dos jogadores, né? Então, é importante bountar durante os torneios knockout, porque senão você está perdendo dinheiro a longo prazo nesses torneios, né? Porém, isso é um outro assunto. Bem mais pra frente nós vamos estar falando sobre isso. Então, vamos lá, fechando o nosso exemplo, né? No caso deste exemplo, temos que a nossa equidade é de 60% aproximadamente. Essa cobrinha aqui é aproximadamente, tá? De aproximadamente 60%. Nossa Pot Odds é de 21%. Olha a discrepância disso. Então, equidade maior do que Pot Odds. O call é, ok, nice, topperson, né? Só assim, Johnny, essa é uma situação que a gente já sabia que era call, né? Porque é bem intuitiva. Beleza, sei. E se fosse 22%? A minha equidade, eu daria call? Tá muito próximo de 21. Aí nós vamos fazer aquela adaptação que eu falei, né? Nós vamos avaliar quem é o vilão, qual é o momento do torneio. Eu estou jogando por chip EV ou estou jogando por ICM, né? Ou seja, é mesa final, não é CMFT. Como que eu vou jogar isso? Eu preciso me colocar numa situação tão arriscada nesse momento? Não. Sim. Se não for agora, não é nunca mais. Não sei, né? Cada jogador vai se adaptar a isso. Tem gente que gosta de pegar uma margenzinha de erro, né? Dessa Pot Odds. Ou seja, tem gente que gosta de pegar 3 a 5%. Como assim, Johnny? Ué, dependendo do momento do torneio. Se a minha mão deu 25%, por exemplo, às vezes a pessoa prefere foldar, mesmo sabendo que matematicamente, a longo prazo, é lucrativo o call ou o all-in, não sei, depende da situação, né? Então, é muito relativo isso, né? Então, tem gente que pega até, fala assim, não, meu limite é 26%, 5%, né, da Pot Odds. Se a minha equidade bater 26%, aí não tem como, é um pecado eu foldar isso aqui, eu tenho que mandar. Agora, se a equidade bateu 24% em 21% de Pot Odds, a pessoa, não, aqui já tá ok o meu fold, acho que seu decal é break-even. Por quê, né? Break-even, não sei se vocês lembram também, break-even é quando fica 0 a 0. É como se eu fizesse 1000 jogos, ganhasse 50 e perdesse 50, os mesmos valores. Então eu fiquei 0 a 0, final de tudo. Por quê? Quanto mais a minha equidade, quanto mais esse valor de equidade se aproxima do valor da Pot Odds,
mais break-even é a nossa jogada. Mais 0 a 0 vai ficar, né? Mas eu vou trocar a cebola. Então, por isso que muitas pessoas às vezes pegam uma margenzinha de erro dentro desse valor de pot odds, tá? Então, ou seja, é muito importante saber como funciona as pot odds, o que é uma pot odds, o que são odds, né? Qual que é a relação do que eu tenho que pagar em relação ao pot e o que eu posso receber, o quanto será lucrativo essa mão. Este é o primeiro passo para saber e começar a materializar, internalizar a lucratividade no poker. Hoje, nossa aula era só isso, dar uma ideia mesmo, né, do que é a pot odds, do que é odds, a relação dela com os outs e como que a gente pode estar tentando fazer isso, maquinando isso mais rápido e adicionando ao nosso jogo. É fácil de alinhar? Não é, velho. Claro que não é. A gente vai ficar aí muito tempo batendo cabeça, errando conta, às vezes vai perder time bank, não vai conseguir fazer a jogada a tempo, mas tente, se politize, tente ir colocando isso no seu mindset para que você possa conseguir ir aplicando isso dia a dia. Porque fácil não é, mas dia a dia, treinando, passo a passo, maquinando essa ideia, a gente consegue chegar num ponto de começar a dar caos mais lucrativo, né? Do que às vezes fazer umas jogadas bizarras, igual a gente vê direto aí nas mesas. Então, no mais, é isso. Valeu e até a nossa próxima aula.